Boa tarde, obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para de IGES, obrigado pela Paula, pelo Marcos, e queria parabenizar também os 20 anos do IGES. Eu vou tentar falar meu portunhol, eu sou baseado no Washington, no BIGE, mas sou do Uruguai, vizinho, adoro este país, adoro essa cultura e idioma, e vou tentar falar em portunhol. O BID tem uma foco muito grande no tema de parcerias. Desde pouco mais de 10 anos atrás, foi criado o Escritório de Parcerias Estratégicas no ano 2008, precisamente com a ideia que os recursos para desenvolvimento que são buscados por agências de cooperação tendiam já a diminuir naquela época sua contribuição para a América Latina. A ideia foi precisamente como trabalhar mais perto das fundações, da filantropia, de investimento privado social, das empresas em nossos países, junto com também como mobilizar recursos dos investidores privados para acompanhar os projetos de desenvolvimento. Para ter uma ideia, a gente montou um escritório dedicado, montou um time dedicado para articular diálogo com as fundações, com investidores privados, com as empresas que investem na nossa região e também com aquelas agências de cooperação para buscar manter e incrementar os recursos para acompanhar projetos de desenvolvimento. Certamente, os objetivos de desenvolvimento sustentável ponem para nós, colocam um desafio muito forte. Se uno olha os estudos da OECD que olham as lacunas de investimento necessárias, deveríamos estar investindo na ordem na América Latina 650 bilhões por ano para chegar aos objetivos de desenvolvimento sustentável em nossa região. Um número que, se contamos todo o investimento agora, feito pelos governos, pelos bancos de desenvolvimento, pela própria fundação de filantropia e pelas empresas, chegamos a 100 milhões de dólares, 100 mil milhões de dólares. Então, temos que buscar formas de alavancar e de criar mecanismos de maior impacto para trabalhar. Precisamente nessa linha, a gente vem trabalhando há um tempo na criação de mecanismos de parceria para afrontar desafios complexos, não? Então, a gente queria colocar 2 ou 3 exemplos nestes minutos iniciais de parcerias que a gente tem feito em alguns temas de importância na região. Em primeiro lugar, queria colocar um caso, por exemplo, que a gente tem trabalhado, incluso com algumas fundações que pertencem ao grupo do IGES, em área de desenvolvimento infantil temprano, Early Childhood Development. É uma área que muito importante por seu impacto no desenvolvimento da criança e futuro. A gente criou um fundo, o primeiro fundo, com contribuições de fundações completamente privadas. A Fundação da Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação da FEMSA do México, a Fundação do Soros, Open Society. Criamos um fundo conjuntamente com eles de uns 10 milhões de dólares para fazer inovação e gerar novos mecanismos de intervenção para atenção de 0 a 5 anos de idade. A gente já tem projetos, foi criado 3 anos atrás, já tem projetos em 7 países, incluindo o Brasil, e já tem préstamos do BID acompanhando com o governo o escalamento de algumas destas intervenções que já começaram a ser implementadas. Somente para colocar um exemplo que também fica aberto para ser acompanhado e incrementado com outros parceiros que quiserem acompanhar nosso trabalho. Também a gente queria colocar o exemplo dos fundos de água. Os fundos de água foram lançados já aproximadamente 8 anos atrás, conjuntamente com The Nature Conservancy, TNC, e também com a Fundação FEMSA do México, a nível geral, e com o Fundo para Ambiente Global, que administra o Banco Mundial, conjuntamente com nós, e que a nível vem acompanhando como manejo sustentável da água nas bacias, principais bacias da região. Um manejo que implica um trabalho de perto com as companhias que têm a distribuição da água da cidade, com as comunidades, para assegurar
fornecimento de água para a gente, mas também a qualidade de água nas bacias. Esse programa já tem trabalhado em mais de 24 bacias, tem investido mais de 200 milhões de dólares nessas bacias e tem também beneficiado mais de 24 mil produtores e agricultores que trabalham de perto e se beneficiam também de fornecimento de água nessas bacias. E também para colocar outro exemplo que a gente, e também esse programa é um programa aberto, que a gente continua agregando mais cidades, mais bacias de trabalho, e que está também trabalhando com diferentes empresas e fundações em diferentes países, não? Já temos 17 países que a gente vem trabalhando nesse programa. Também queria colocar outro exemplo interessante que a gente vem trabalhando, que é o tema de reciclagem inclusivo. É um programa que a gente criou com a Fundação Avina para trabalhar com catadores e como apoiar os catadores a organizar a reciclagem, organizar cooperativas e ajudar a eles a colocar seus produtos, seja plástico, cartão, seja alumínio, a melhores preços e fomentar sua formalização e o trabalho digno. A gente já tem trabalhado com um número muito importante de países e cidades. O parceiro aí foi a Coca-Cola, mas também logramos juntar, que não foi fácil, a Pepsi-Cola na mesma plataforma e também, mais recentemente, Danone. E agora a gente está virando um programa ainda mais grande, onde a gente trabalha a nível local com outras companhias e outros parceiros que estão ajudando. A gente está olhando como escalar isso. De maneira que é um programa que está aberto, que a gente também põe à disposição para incrementar com vocês. E, finalmente, somente para terminar, outra iniciativa, esse de exemplo que a gente queria colocar, a gente está lançando uma nova iniciativa no tema de plásticos, de como reduzir a utilização e também a reciclagem de plásticos, que lançou para países da Aliança Pacífico, com trabalho a 3 níveis, como trabalhar em políticas públicas para poner incentivos para menor uso do plástico e fomentar reciclagem, e trabalhar em concursos para inovação, em utilizar outros materiais, e, em terceiro lugar, como trabalhar com a indústria para favorecer reciclagem. Esse é um programa que vai estar aberto, já tem compromisso da FEMSA, da Coca-Cola, da Nestlé e também de Unilever, e que vamos a estar lançando proximamente, e onde vamos a estar procurando trabalhar com muitas fundações e organizações de base. O tempo justo terminou e queria deixar para os colegas. These are great examples. Hopefully in the Q&A we can get into some specifics about that great variety of partnerships that you're building across so many different areas. But let's pass it over to Felipe and hear more about what's going on here locally in São Paulo. Vou falar aqui de pé para conseguir ver todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o IDES e parabenizar a iniciativa e dizer que é um dia muito especial, e em especial por estar nesse painel, por 3 motivos. O primeiro, pelo BID, porque esse projeto que eu vou mostrar, o programa da Praça da Cidadania, ele veio de uma inspiração, a convite do BID, um evento com 42 prefeitos, em outubro do ano passado, ou seja, quase um ano, 11 meses, eu estive lá com outros 42 prefeitos, conhecendo exatamente em Medellín o caso da história da descentralização econômica. Então, BID e Medellín, enfim, todos esses projetos, né, que então vocês do BID, vocês de Medellín têm uma enorme participação. E o terceiro motivo é justamente pela conexão do poder público, né? Hoje eu estou no poder público, mas eu estive no terceiro setor e no setor privado a maior parte da minha vida. E quando fui para o terceiro setor, me senti bastante abandonado. Quando eu fui secretário municipal de assistência social aqui, todos os meus colegas do terceiro setor me abandonaram. Depois de 1 ano e meio lá no abandono, que eu estava, como eu começava a dizer, a Paula e o IDES foram nos visitar na Secretaria de Assistência Social. E aí eu comecei a praticamente chorar na reunião e dizer, puxa, eu estou me sentindo completamente abandonado, cadê o terceiro setor, cadê? Porque as empresas até estavam nos apoiando, mas o terceiro setor tinha desaparecido. E aí, né, nesse ano, a Paula organizou diálogos entre poder público e o terceiro setor e o primeiro setor, e foi muito importante. Então, são 3 motivos muito especiais para mim hoje estar aqui. Vou mostrar um pouco sobre a Praça da Cidadania, que a gente chamou de Citizenship Square.
surgiu da inspiração da minha experiência em Medellín e muito também da minha trajetória aqui em São Paulo, cuidando da população em situação de rua. Aos 13 anos de idade, eu comecei a acolher pessoas que estavam nas ruas da minha casa. Isso virou um programa maior e se tornou um instituto, que é a ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, que hoje já trabalha com mais de 3.000 pessoas em situação de rua todos os anos. E o grande problema, né, e na verdade foi por causa da ARCA que eu fui para o setor público, para a Secretaria de Assistência Social, e agora estou no Fundo Social do Estado de São Paulo. O grande problema era como contribuir na causa raiz dos problemas de uma forma efetiva. O que a gente percebeu é que as comunidades, as periferias, as favelas no entorno de São Paulo, são justamente de lá que vêm os grandes problemas socioambientais e os maiores desafios. Então, nós instalamos um programa, que é a Praça da Cidadania, baseado exatamente, e ali eu mostrando o gráfico, não sei se tem pointer aqui, acho que sim. Então, basicamente, a gente tem um gráfico que mostra que a economia e os empregos estão centralizados, inclusive o mercado financeiro, e as pessoas mais carentes vivem no entorno. E nesses territórios não tem emprego, né? Basicamente, não existe economia vigente, ou a economia é muito pequena. São nano e micros empreendedores na periferia. Então, a gente, claro, faz um trabalho de resgate da população que está em situação de rua, enfim, pessoas que sofrem e que estão nas regiões centrais, mas o maior desafio é como gerar economia e oportunidade, como foi feito em Medellín, justamente nas regiões mais periféricas. Então, só utilizando aqui alguns dados, né, são 56 milhões de pessoas que vivem em periferias no Brasil, 11 milhões vivendo em favelas, 5 milhões dessas pessoas em favelas moram aqui na Grande São Paulo, 2,5 milhões mais ou menos em regiões ocupadas, onde não existe, por exemplo, saneamento, e não se pode instalar saneamento pelo Estado, porque são áreas invadidas, então a lei não permite. Então, existe aqui um enorme desafio, são 23 anos a diferença de expectativa de vida de quem vive na periferia para quem vive no centro. A oportunidade de emprego formal é 247 vezes menor na periferia do que no centro, e o acesso ao crédito é quase 900% mais caro. Então, se a gente parar para olhar na causa raiz dos problemas, está muito ligado a isso. Nós precisamos melhorar a saúde para melhorar a expectativa de vida na periferia, precisamos melhorar a oportunidade de emprego, e para isso precisa ser gerado mercado na periferia, que é o que hoje não existe praticamente, e melhorar o acesso ao crédito. Não é possível que o crédito seja quase 900% mais caro na periferia. Então, quando você pensa em desenvolver o mercado e a economia, o crédito tem que ser barato para a geração justamente do empreendedorismo. E tem vários dados que depois a gente pode compartilhar, de pesquisas que nós fizemos, mas basicamente 40% da população em periferia de São Paulo quer empreender. E para empreender precisa de crédito. Então, nós montamos as escolas de qualificação, de profissionalização, e essas escolas, ao final da escola, o último módulo é o módulo de empreendedorismo, educação financeira, e nós liberamos crédito bastante barato e, como a gente costuma dizer, não é crédito para consumo, é crédito para geração de riqueza. Então, basicamente, nós estamos fomentando negócios na periferia. Que negócios são esses? Negócios da economia real. Aqui a gente está focando muito pouco em inovação tecnológica e mais nos negócios que já existem no cotidiano das pessoas. Que negócios seriam esses? Padaria, tem muita padaria na periferia, lanchonetes, restaurantes. Então, esse grupo gastronômico, tem uma escola de gastronomia que ensina as pessoas a como alavancar esses negócios de uma maneira rápida na periferia. Nós temos o mercado da moda, costura, enfim, concertos, o mercado de construção civil, o mercado de informática, aí sim, programação, mas bem básico, aquilo que construção de sites, plataformas digitais, e-commerce, entre outras plataformas como borracharia, construção civil e mecânica, que são mercados que já existem, mas estão poucos desenvolvidos. Então, nós desenvolvemos para isso um espaço físico em periferias. Aqui a primeira Praça da Cidadania que nós estamos construindo fica no Jardim Santo André, que é uma favela, uma comunidade carente em Santo André, bastante carente, e aqui nós mapeamos num raio de 1 quilômetro em volta do nosso entorno da praça, quais são os negócios nesses 6 setores que a gente mencionou, que equivalem a quase 90% da economia local. Nós mapeamos quem são esses microempreendedores, nós damos a qualificação profissional atrelada ao negócio que eles já têm e, por fim, o microcrédito. Isso ataca aquelas 3 linhas que a gente falou. E vou mostrar para vocês como que se parece a praça. Ela parece mais ou menos assim. Todo o projeto arquitetônico é desenvolvido em conjunto com a comunidade, com as lideranças. São eles que constroem a praça. Aqui é a parte ecológica. E na parte ambiental, nós desenvolvemos os biodigestores, que transformam toda a parte de esgoto, fezes, urina, em gás de cozinha. Então, nós estamos resolvendo a ecologia e instalando saneamento.
nós estamos dando a capacitação e qualificação profissional e, por fim, o crédito para o empreendedorismo. Nossa intenção é justamente descentralizar a economia e resolver principalmente essas 3 linhas que são os principais problemas das comunidades. Estamos montando um fundo de investimento agora, porque nós emprestamos de 0, de 1 a 50 mil reais a 0,37% ao mês. A partir de 50 mil reais, você entra na linha de crédito da Desenvolve São Paulo, que é 1,20 mais ou menos de juros, e agora nós estamos montando um fundo de investimento que vai ser distribuído aqui por um ticket muito baixo de 2 a 5 mil reais. Qualquer pessoa que hoje está aqui na região central, a gente costuma dizer que as pessoas que estão sem propósito vão ajudar as pessoas que estão sem oportunidade e sem perspectiva na periferia. Então, esse é o projeto que nós estamos mais avançando no governo do estado hoje. A primeira Praça da Cidadania vai ser lançada em dia 27 de outubro no Jardim Santo André. A inspiração foi muito em Medellín e graças ao BID que nos levou no ano passado e agora também justamente ao IDES que está nos dando a oportunidade de falar sobre isso. Caso alguém queira investir em negócio na periferia, nos procurem. E caso alguém queira saber mais sobre o trabalho do Fundo Social, também estamos à disposição. Muito obrigado. Fantastic. Thank you so much, Felipe. Again, I hope in the questions we can get into some of the underlying principles and values that is driving all this, because I know you've been designing this with communities and really involving them in the whole comprehensive wraparound that's built into this process. Really impressive. Thank you. Over to Medellín, Colombia. Muy buenas noches, tardes ya. Un placer para nosotros estar aquí, contarles que hago parte de la riqueza cultural de la Comuna 8, que casi equivale a una Falabella acá en Sao Paulo, en Brasil. Y hacer parte de la Comuna 8 como riqueza significa que fui uno de los pocos que pude acceder a la educación y a través de ella alcanzar un lugar en el desarrollo de mi ciudad. Medellín, vengo de una ciudad que es compleja porque tiene muchos plexos. Si bien nos sucedió el narcotráfico, hoy somos otro relato como ciudad. Hoy, por vía de la educación, hemos logrado construir otro relato para nuestros niños, niñas y jóvenes. No queremos que sean hombres y mujeres que valoren más el trabajo fácil o la ruta rápida que el abandono del Estado nos ocasionó en los años 80 y 90. Hoy, por poner la educación en el centro y por descubrir que estamos llenos de problemas y además ver en cada problema una oportunidad de desarrollo, es que amamos y queremos a todos aquellos que van a trabajar con nosotros a la ciudad. Es una ciudad que tiene un modelo de gestión intersectorial, tiene un ecosistema entre empresarios, universidad, corporaciones, organizaciones de base, y con ellas es que nosotros resolvemos los problemas. La ciudad, independiente del gobierno que esté de turno, puso en el centro ese cuerpo de ser ciudad, ciudad compleja, ciudad con unos indicadores rojos bastante delicados, indicadores que no podemos como gobierno resolver solos. Estoy de acuerdo, Felipe, la sensación que uno puede tener cuando llega a gobierno es que puede estar solo, de hecho se queda solo, como Felipe lo anunciaba, y yo creo que para nosotros ha sido una experiencia bastante enriquecedora. ¿Por qué? Con indicadores como estos que les voy a contar, indicadores rojos, es muy difícil hacerlo solo. Entonces nuestro alcalde, nuestro secretario, todos nuestros secretarios, todos nosotros valoramos la llegada de cada uno de los nuevos actores en cualquier sector, en salud, en educación, en transporte, en movilidad, en infraestructura, y hay una serie de ejemplos que llamamos renovación urbanística que podría traerlos y parecernos mucho a la presentación que acaba de hacer Felipe. Pero yo vengo a hablarles de lo que hacemos en educación, con esos indicadores rojos, con una serie de aliados. Embarazo adolescente,
Somos una ciudad de 2.700.000 habitantes. Es muy pequeña, pero tiene problemas como una ciudad grandísima, muy grande. Y con eso que nos dejó, esa huella que nos dejaron, pues desde luego la tarea histórica es irlo reduciendo, irlo reduciendo. Uno de los indicadores que más hemos reducido es el de la tasa de homicidios. Fuimos para el año 1992 la ciudad más violenta del mundo, título con el que nadie quisiera amanecer en este salón. La ciudad más violenta del mundo. Por cada 100.000 habitantes, en el año 1992, 307 homicidios. Todos mis 8 amigos están muertos. En la comuna donde yo nací, nacer era como un regalo y existir era una dificultad. Y arrancamos el proceso. Y hoy hicimos una curva porque la educación está ahí en el medio. Y hoy tenemos por cada 100.000 habitantes 78 homicidios. Claro que nos duelen. Claro, son 78 por cada 100.000. Multipliquen. ¿Sí? Y por eso es que tal vez la ciudad no subía. ¿Sí? Luego, esa tasa de embarazo cuando llegamos ahorita del 2016 estaba en 5.400 menores de 14 años en embarazo. Y así. La tasa de reclutamiento para asociaciones peligrosas. La tasa de acoso escolar. La más bonita y la que vengo a celebrar públicamente, yo vengo a decirlo, ellos no saben. Vengo a decirles que por culpa de una alianza toda hermosa, United Way, bajamos la deserción histórica en la ciudad, porque trabajamos con ellos. Solos no hubiésemos sido capaces. Bajamos de 14.000 jóvenes que no iban a la escuela a 10.500 jóvenes. Eso es muy grande. Bajar 4.000 y pico de personas que vuelven a la escuela y que mejoran toda su condición humana y todo su proceso de inserción a la vida económica, inserción a la vida social, a la vida productiva. Solo no lo hacemos, lo trabajamos con empresa. Esa tripleta para nosotros es muy importante: empresa, Estado y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales también. Listo. Allí hay una gran oportunidad para la ciudad, así lo hemos visto, y yo creo que la mayor cualidad o el mayor gesto que podemos hacer nosotros es públicamente reconocer que somos la ciudad que hoy somos gracias a que nos acompañan. Y cada que quieran ir a acompañarnos, tenemos más de 6 indicadores para que nos ayuden a bajarlos. Solo no vamos a ser capaces. Gracias. Gracias. Great. I think we're going to turn to the audience in a second for questions, but while you're thinking about questions for any of our panelists, I wanted to start one. So I mentioned at the beginning that I feel like there's a lot of rhetoric around the whole idea of community-based partnerships, cross-sector collaboration. We use a term called collective impact to talk about the methodology we're using to engage communities. Is this all just fancy language that's just describing things that we've always been doing? Or another way to put it, what do you think in each of your respective areas of partnership building and community building, what are you doing differently today that you think is really distinctive from the past in terms of partnership, cross-sector work to advance social change? Posso começar? Bom, vou falar sentado aqui. Recentemente a gente recebeu a visita de uma pessoa de Harvard. Vou contar essa história porque ela é bastante pertinente com relação à sua pergunta. E a pergunta foi: peraí, vocês estão desenvolvendo a questão econômica de um local onde não tem economia, ou quando tem é micro e nano, vocês têm que criar uma moeda local. Vocês estão errados. Então essa foi a frase que o professor de Harvard me falou. E eu falei para ele: não, a gente já tem a moeda local. Acho que você não prestou atenção. Aí ele falou: qual a moeda local? Eu falei: o real.
é a moeda do país. Ele falou, mas isso é mainstream. Eu falei, é justamente isso. Então, o que eu mais gostei da última sessão foi quando a gente falou da definição de comunidade, é a questão de comunidade somos todos nós. Né? Chamar a favela ou a periferia de comunidade é muito bonito, mas mais legal que isso, como foi dito até pela pessoa da Fundação Telefônica, é trabalharmos como seres humanos. Todos nós somos uma comunidade. Então, você perceber que o mercado financeiro, né, quando eu mostrei aquele gráfico, e a região ali onde está mais roxinha naquele gráfico, é onde está o dinheiro represado, onde estão os empregos, né? 247 vezes mais empregos estão na região central. E a juventude, hoje, os trainees, as pessoas que saem das universidades, ficam 10, 12 horas na frente do computador para ganhar dinheiro no final do mês, para gastar na balada ou para fazer algum tipo de festa ou viagem. Essa pessoa, quando ela põe o dinheiro dela na periferia, ou seja, ela que está sem propósito, põe o dinheiro para investir para quem está sem perspectiva, você começa a ter um senso de comunidade de fato. Eu acho que a grande inovação da Praça da Cidadania, além, obviamente, de montar o saneamento básico, onde o Estado não pode instalar porque são áreas invadidas, é a questão de fluir dinheiro de onde está paralisado para as regiões arteriais mais na periferia, periféricas. Eu gosto de usar o exemplo do corpo humano. Né? O coração bomba o sangue. Se você tiver outros sangues, por exemplo, na ponta dos seus dedos, você não tiver o sangue do coração, que o coração faz fluir em todo o corpo, vai criar uma moeda local, ou seja, você está criando um outro sangue para fluir numa parte do corpo que é o mesmo corpo. Então, se somos todos uma comunidade, somos seres humanos, então a gente tem que fluir o dinheiro que está mainstream, sim. Isso sim é quebrar muros e construir pontes. Yo quisiera contarles que es saber cuáles son los problemas reales que tenemos, ¿sí? Y actuar de manera sinérgica en esos problemas. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita cambiando una cárcel de mujeres, ¿sí? Por un distrito, un edificio, una ciudadela universitaria que va a tener cursos de Oxford, Harvard, el mundo, ¿no? El mundo. Harvard va a tener un salón en la ciudadela, Oxford, Cambridge, la de Antioquia, la nacional, y por qué no Sao Paulo, todas las universidades que quieran y tengan que ir a darnos y a regalarnos. Somos planeta en esa visión, ¿no? Y no tenemos miedo a ser acompañados. Yo creo que la humanidad algunas veces también tiene miedo para ser acompañado y no tiene claro en qué quiere ser acompañado. Como ciudad sí tenemos claro en qué queremos ser acompañados. Por ejemplo, hago un reto público. Ya sabemos que tenemos 18,000 venezolanos, niños, y no los podemos alimentar porque la Constitución de mi país impide que le quite la comida a un colombiano para dársela a un venezolano. Le damos educación, le damos salud, le damos la calle para que camine, pero los 18,000 niños que al 30 de agosto tenemos que llegar a la ciudad, no les podemos dar la alimentación. Y estamos trabajando de día a noche, organizando la solución, ¿cierto? Porque es un problema real. A problemas reales, equipos reales y soluciones reales. Ese es como el quit o el lugar donde nosotros nos hacemos, y no nos da, como dice nuestro alcalde Federico Gutiérrez, no nos da pena decir qué es lo que necesitamos. Excellent. Did you want to say? I want to turn to the audience, but if you No, have, simplesmente falar que Novigi, fundamentalmente nos últimos 10 anos, tem muito mais. A mudança fundamental foi que agora nossos projetos, por causa de encontrar precisamente que eles abordam desafios muito grandes, todos eles estão abrindo espaço para incorporação de trabalho de fundações nos países, abrindo espaço para experimentar novos mecanismos, usando recursos das fundações de investimento social privado, incorporando na empresa privada também na execução dos programas, e também abrindo espaço para empreendedorismo, para empreendedores para buscar challenges em inovações usando tecnologia. Então, a gente tem programas que agora, se uno compara com 10 anos atrás, são muito mais abertos, são muito mais incorporam e tratam de
colocar os problemas e chamar a mais parceiros para trabalhar juntos para mismo More open objetivo. source and yeah, Exacto. fantastic. I think we have time for a couple of questions. If anybody would like to ask question, I don't know where the mics are. Buenas tardes, soy Belia de United Way en Guatemala. Nuestro trabajo ha sido enfocado en primera infancia desde hace unos 4 años por muchas razones. Guatemala es el país que tiene el indicador más alto de desnutrición crónica en el continente y el 6º en el mundo. Nuestras intervenciones y nuestros programas urgen para el país. No solo por la desnutrición crónica, sino también por acceso a educación inicial y preescolar en el país. Una pregunta para Bernardo: ¿cómo hacemos fácil estas alianzas con organismos como ustedes? ¿Cómo lo hacemos fácil para escalar los programas y para llegar a los 1.6 millones de niños que hoy por hoy padecen desnutrición crónica en el país? Lo que queremos es urgencia, digamos, en estas alianzas y hacer una relación colaborativa, pero que sea fácil de hacerlo. Sim, fácil, creio que a gente achar jeito fácil tem muitos atores. O BID, como você conhece, trabalha com os governos para que são nossos tomadores dos empréstimos do BID. A gente tem definido áreas de prioridade no país e eu acho, não conhece, a gente conhece o programa que a gente tem em Guatemala, mas nosso representante, Carlos Melo, a gente pode pôr em contato com vocês. Se nós temos um programa na área de educação, que eu acho que nós temos em Guatemala, a gente, em diálogo juntamente com o governo, que é o executor do nosso préstamo, a gente pode abrir espaços para ver como, conjuntamente com vocês, incluir suas capacidades, seus recursos, junto com nosso financiamento, para acompanhar em aquelas áreas que você tem fortalezas, tem capacidades de inovar ou de entregar serviço para alavancar nosso financiamento lá. A gente pode diretamente com você buscar esse caminho com nosso escritório na Guatemala. Tem a sorte que tem também um muito bom representante que a gente conhece muito de perto e que tem feito em algumas áreas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele trabalhamos muito de perto em trazer recursos adicionais da Comissão Europeia que está em condições muito mais de custo muito mais baixo, porque são doações que a gente misturou com recursos do BID em matéria de financiamento para ter um custo mais baixo para o país. Pero quem tem que achar esse espaço, certamente não é fácil porque tem que involucrar mais de um parceiro, não? O governo principalmente, que é nosso sócio, porque é o dono do banco, são 48 países, e o cliente do país que paga pelo financiamento é o próprio país. Pero a gente busca o jeito de incorporar nesse espaço. Eu tenho uma pergunta. Tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu trabalho por uma organização internacional sem fins lucrativos chamada Pixira Global. E basicamente o que a gente faz é facilitação de parcerias, né, entre os diferentes setores. A gente trabalha muito com o setor corporativo, numa tentativa de alinhar a estratégia de negócios com a estratégia de impacto social, né? E a minha pergunta vai nessa linha da governança, né, desses. Eu acho que a pergunta pode ser para qualquer um de vocês, né, porque são projetos. A gente está falando de colaboração entre atores que vêm de distintos setores, com contextos completamente diferentes. E eu queria ouvir um pouquinho como que vocês conseguem sair, né, da comunicação, do que se vai fazer, de atingir um objetivo em comum para a ação, né? Então, principalmente, talvez, no caso de Medellín, que é um caso de sucesso. Mas eu queria ouvir um pouco mais da colaboração em si. Como vocês conseguem? Como vocês conseguiram? Né? Talvez vá um pouco nessa questão aí de dizer não é fácil, né? Mas para quem conseguiu, né? Como vocês conseguiram estruturar essa governança entre esses parceiros tão diferentes? Yeah, that's a great question. I don't know who, maybe one of you can take it. We talk about
building collaborative infrastructure, which gives a sense that this is something that you're building not for just one project, but for sort of long-term sustainability with the governance, the communication, all of the things that you're talking about. Do you have anybody have an answer? Yo creo que el primer paso es poner la ciudad en el centro, la ciudad con sus indicadores, con toda la data, con todo el problema y no, ya lo dije ahorita, no darnos pena hablar de esos problemas. Lo segundo es hacernos, lo segundo es empezar a actuar para transformar, es decir, si el problema está indicando que hay niñas en embarazo que están yendo a la escuela y cada año sigue aumentando, pues no se está actuando para transformar. Pero si el indicador empieza a indicar que en el 2016 teníamos 5.400 y hoy estamos en 4.300, esa es una acción por vía de la política y por vía del gobierno con un principio que tenemos al interior que se llama actuar para transformar. Tasa de deserción alta, hay que bajarla. Tasa de reclutamiento, hay que bajarlo. Entonces nosotros todos los días tenemos ese tablero. Ese ritmo, ese paso que llevamos como gobierno es visto por el mundo. Y es así como la UNESCO ve que ese actuar permanente, en el caso concreto del sector educativo, con resultados tan puntuales como educación de primera infancia. Recibimos la ciudad con 63.000 niños en primera infancia, la vamos a entregar con 82.000. ¿Sí? ¿Sí ves el brinco? Entonces la UNESCO nos ve y nos dice, la inversión que está haciendo la ciudad, la inversión, mira el plano de inversión y dice, es alta, es significativa y está acompañada de resultados. Por lo tanto, la ciudad, en el caso concreto de Medellín, se ha ganado el premio de Ciudad del Aprendizaje otorgado por la UNESCO. Todos esos reconocimientos que el mundo nos hace, pues lógicamente va al cuarto paso y es que el proyecto ya no es de un gobernante, el proyecto está empoderado en la ciudadanía. Y aquí viene un asunto que el BID es para nosotros fundamental, todo el apoyo que nos da United Way y Telefónica y todas las que están con nosotros allá trabajando, es que son sociedad civil organizada. A los 8 días de estar en gobierno van y tocan la puerta. Soy Pro Antioquia. Pro Antioquia es otra organización de empresarios y van y nos dicen, no se le olvide que tiene que hacer esto, no se le olvide, ojo con este indicador. Entonces la sociedad civil está organizada alrededor del gobernante y le prende. En el caso concreto tenemos un programa que se llama Medellín, ¿cómo vamos? Colombia lo tiene, pero el de Medellín, ¿cómo vamos? Yo les voy a decir, cuando nos dicen que hay sesión de Medellín, ¿cómo vamos? Todos empezamos, ay, porque nos toca sustentar ante la sociedad qué estamos haciendo en la política y concretamente en el gobierno. Entonces poner la ciudadanía en el medio, tener resultados, tener validadores internacionales de esos resultados para que no piensen que son mentiras o que son un cuentecito de nosotros. No. Excellent. And it sounded like it comes back to a theme we heard this morning, transparency at all levels, so that citizens, government are talking in a common language against common goals to address common problems. Did you have a quick answer? I think then we're going to have to wrap up. Só comentar case de Medellín que inspirou bastante e que tem a ver com atuação de entidades, etc. Citar o caso específico de Capão Redondo, aqui tem uma comunidade chamada Portelinha, que é uma invasão, uma ocupação dentro do centro do núcleo ali do Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo, dá mais ou menos 19 minutos do Palácio dos Bandeirantes, onde fica meu escritório. Teve um incêndio lá, e sempre ocorrem esses incêndios em regiões ocupadas, em periferias. Ali era madeira, né, barracos, e aí pegou fogo, 450 famílias sem casas. E aí eu imediatamente fui lá num domingo,
que foi o dia do incêndio. Cheguei um pouco depois do incêndio e estavam as famílias todas lá e não estavam muito desesperadas, né? E aí depois eu fui entender porque sempre acontece. E a primeira pergunta que me fizeram é: cadê o panetone? Então as famílias estavam pedindo panetone. Eu fiquei muito chocado, né? Mas por quê? Isso é janeiro desse ano, que eu tinha recém assumido o Fundo Social. E eu estava com a camiseta do Fundo Social. Não, porque o Fundo Social distribui panetone. Eu falei, não é possível. E aí me lembrei da viagem em Medellín, onde quando a gente ia querer comer na viagem, a gente subia o morro e comia em empresas na periferia, de pessoas que viviam lá. E essas pessoas produziam como se fosse equivalente ao panetone lá, né, que são produtos de doces, salgados, feitos na comunidade. E aí a gente se inspirou em entender qual era o ecossistema econômico de gastronomia das periferias de São Paulo, e dentro da Praça da Cidadania ou das praças a gente criou a escola, porque é isso. E aí as entidades que estavam lá na Portelinha no entorno, porque a gente percebeu, também queriam resolver o mesmo problema. Aí a gente alinhou o governo com as ONGs, com investimento. E para concluir, dizer que também uma forma enorme de resolver essa questão de quebrar muros entre os setores é fazer o que o IDES está fazendo. Convidar para o diálogos de conversa entre o setor público e privado, quebrar esse preconceito, e é o que ele falou, olhar quais são os indicadores que o governo precisa resolver e plugar lá e tentar ajudar. Né? Criticar é fácil, aquela história da fila para ajudar é sempre pequena e a fila para criticar é sempre enorme. Somente uma referência importante. Falava quais são os fatores de sucesso para a parceria. Eu acho fundamental, um tema fundamental, ter nas organizações, nas empresas, nas fundações, pessoal indicado, não somente liderança, mas gente empoderada para fazer as parcerias realidade, que tenham não somente a ser indicadas para parcerias, mas que tenham os processos internos e a organização que respalde o trabalho para poder atuar com mais rapidez na execução dos programas que tem que trabalhar com outras organizações. De outra forma, muito difícil. De jeito, a gente teve que mudar muito internamente os processos para poder trabalhar mais nessa linha. E somente a gente está documentando exemplos de bons sucessos e curso de parcerias, MOOC, Massive Online Course, são parcerias que a gente está fazendo com a Universidade de Colômbia e as Nações Unidas, que vai estar lançando na final deste mês, que vai ser de disponibilidade sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 17, juntamente com os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado. That's fantastic. Well, can we give our panelists a great round of applause? Excellent examples, great discussion. Thank you, everybody.